Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Sábado é cada vez oportunidade, como a nossa igreja celebra, de fecundarmos em nosso coração uma bela, profunda e adequada devoção à nossa mãe. Esta mãe que aqui nos congrega, ao redor dela, para proclamar a palavra e nos deixar por esta palavra interpelar. Ela é exemplar, interpelada pela palavra, disse o seu sim. Somos desafiados, seja esse o nosso caminho, da nossa grande devoção a Maria, que nos protege, por nós intercede, nunca nos desampara, seja a sua inspiração de escutar a palavra, a nossa inspiração e nossa abertura para que nós nos tornemos verdadeiros discípulos e discípulas de Cristo Jesus, dando testemunho e ajudando por isso mesmo na qualificação da nossa cidadania, a nossa sociedade a dar um passo em frente, sobretudo pelo estabelecimento de diálogos. E aqui tomo das homilias sobre o Evangelho de São Lucas, de São Cirilo de Alexandria, quando ele comenta e nos ajuda a preparar com esta pergunta. O que deverão os discípulos aprender e praticar por estas palavras? Certamente que devem colocar toda a esperança de sustento em Deus e lembrar-se do que diz o santo salmista. Lança sobre o Senhor os teus cuidados, porque Ele há de ser o teu sustento. Salmo 55. Era conveniente e mesmo necessário que os apóstolos, revestidos de tal dignidade, guardassem a alma isenta de cobiçar riquezas e angariar benefícios, mas antes se contentassem com aquilo que Deus concede. O apego ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz o apóstolo Paulo quando escreve na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 10. Era, pois, necessário que se esquivassem os apóstolos a todo preço e fossem libertos do vício que é a raiz e o alimento de todos os males, o dinheiro. Este é o problema da nossa sociedade contemporânea, da sociedade brasileira, a idolatria do dinheiro. Precisamos combater e olhar se nós, com pouco ou muito, não somos também idólatras do dinheiro. Era preciso que, colocando todo o seu empenho em ocupações necessárias, os apóstolos não se deixassem subjugar por Satanás. Desvinculados de toda solicitude mundana e desapegados do que concerne ao corpo, deviam desejar apenas aquilo que Deus quer. Por isso, cingidos com o escudo da fé, tendo a justiça como couraça e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, os apóstolos deveriam ser inexoráveis para com os inimigos, sem mancha ou culpa, isto é, sem cobiça de outras posses ou procura de lucros, porque tal solicitude afasta a mente de Deus, mergulhando-a sempre mais nos pensamentos materiais e terrenos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Amado e amada de Deus, o Senhor nos adverte da importância da confiança depositada nele para olharmos a vida diferentemente e com qualificada humana espiritualidade tratar os bens da criação. Ele está nos mostrando a razão por que a casa comum está depredada de maneira tão exagerada, feia e prejudicial para todos nós. Por isso, o princípio primeiro que temos que guardar no coração é esse. Nós que cremos
Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis, diz o Senhor, servir a Deus e ao dinheiro. E ele nos traz argumentos para nos mostrar isso quando diz: não vos preocupeis com a vossa vida, com a vez de comer e beber, com o corpo, com a vez de vestir. Afinal, ele lembra, não vale mais do que o alimento o corpo, e a roupa mais do que o corpo, e a vida mais do que o alimento. E chama a atenção: olhar os pássaros do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em armazéns, e no entanto, o Pai não deixa faltar nada. Essa é a lógica na organização da sociedade, que precisa de uma organização sistêmica adequada na sua economia, no modo como tratamos o meio ambiente, a casa comum. O ponto de partida é, portanto, o desapego. E ele pergunta: vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a própria vida só de pensar que quer prolongar? E por que ficais preocupados com a roupa? Os lírios crescem, eles não trabalham nem fiam, no entanto, nem Salomão teve a beleza dos lírios. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, lembra-nos o Senhor, não fará Ele muito mais por nós? É uma falta de fé. Portanto, não devemos preocupar o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Temos que trabalhar, temos que organizar, mas não podemos ser apegados, porque o Senhor diz: vosso Pai que está no céu sabe que precisais de tudo isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão dadas por acréscimo. Porque não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações e a cada dia bastam seus problemas. Este é o nosso exercício espiritual de confiança incondicional em Deus, bem indicado, como diz São Cipriano. Não é de admirar que a oração, tal como Deus a ensinou, enfeche por seu ensinamento toda a nossa prece numa breve palavra de salvação. Oremos, sejamos uma igreja orante, genuflexa, para que nós possamos olhar com o olhar de Deus a vida, a realidade, a sociedade e os outros. Supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira